Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 9, com o título Resistindo à Tentação no Caminho. O tema da revista desse trimestre de 2024, o segundo trimestre especificamente, é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Para você não perder nenhum de nossos conteúdos, que nós temos postado aí vídeos, shorts, nós temos também postado bastante conteúdo na aba comunidade, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Vamos agora fazer a leitura da introdução da revista. Se você tiver a sua revista em mãos, nos acompanhe na leitura desse texto importantíssimo, que diz assim: a tentação é algo que o crente enfrenta ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Agora vamos para os objetivos desta lição, lição número 9. Primeiro objetivo, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Segundo objetivo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E terceiro objetivo, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, trazendo aí a estrutura da lição, facilitando o entendimento de cada ponto, cada objetivo e cada subponto. Então nós temos o texto áureo, que é o texto base de toda a lição, temos os pontos, depois os objetivos, os subpontos e o resultado de toda essa estrutura com a verdade prática. Então vamos lá, vamos começar do texto áureo que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. O primeiro ponto diz assim: a tentação e a sua esfera humana. O objetivo desse ponto é conceituar, primeiro, conceito bíblico de tentação, segundo, duas vias de tentação e terceiro, tentação, um fenômeno humano. O segundo ponto diz: o Senhor Jesus e a tentação. O objetivo desse ponto é mostrar, primeiro, a aprovação do Senhor Jesus, segundo, as áreas que Jesus foi tentado e terceiro, como Jesus venceu a tentação. E o terceiro ponto diz: resistindo à tentação. O objetivo deste ponto é apontar. Ele vai apontar, primeiro, todos somos tentados. Segundo, rejeite a tentação. E terceiro, arrependa-se. E a verdade prática é o resultado de toda essa estrutura que nos diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Muito bem, agora pegue a sua revista ou a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: E se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, e não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo deixou, e, eis que chegaram os anjos e o serviram. Primeiro ponto da lição nos diz a tentação e sua esfera humana. Qual o nosso maior exemplo de superação frente à tentação? Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o nosso maior exemplo de superação frente às tentações é Jesus Cristo. Vamos para o próximo slide. Conceito bíblico de tentação. De acordo com o dicionário português, tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Ou seja, a tentação é um impulso ou uma atração para alguma coisa que não é boa, que é censurável. Quando você diz, estou tentado a fazer coisa boa, dificilmente isso vai acontecer. Estou tentado a fazer algo que geralmente não é normal, não é comum. Então esse é o significado de tentação. Mas vamos agora para o próximo slide. Vamos ver aqui na Bíblia a palavra tentação é dividida em três traduções, ou seja, uma tradução hebraica e as outras duas do grego. Então vamos lá. Primeiro, da tradução hebraica a respeito do que é tentação segundo a Bíblia. Tentação, na tradução hebraica, é teste e provação. Olha só, Deuteronômio capítulo 4, verso 34 diz: ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas. Salmo 95, verso 8 também diz: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Vamos para a segunda tradução, agora que é uma tradução do grego, né, da língua grega, que também significa teste e prova, igual ao do hebraico. Mas vejamos na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, também nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o significado da tradução do grego, da língua grega, para tentação. Também Tiago vai nos dizer assim, Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Também é um significado, né, de tentação em relação a suportar a tentação. Vamos para o terceiro significado, ainda da tradução grega, só que em forma de verbo, nós temos testar e submeter à prova. Então, já muda um pouquinho o significado, mas não foge muito do que nós vemos na primeira e na segunda tradução. Então, em forma de verbo, tentação é testar ou submeter a uma prova, né? Olha só, João capítulo 6, verso 6 diz: mas dizia isto para o experimentar. Olha lá, testar, experimentar. Apocalipse capítulo 2, verso 10 já diz: nada temas das coisas que há de
padecer ou submeter ou suportar, né? Então, esses são os três significados a partir das traduções da língua hebraica e da língua grega. Em resumo, tentação é um teste ou prova diante de uma atração tendenciosa para o mal. Como eu falei, ninguém fala, estou tentado a fazer o bem, estou tentado a ajudar alguém. Dificilmente ou nunca você vai ouvir isso. Mas você vai ouvir alguém falando, estou tentado a violentar, estou tentado a ameaçar, estou tentado a fazer algo que não é bom. Então, tentação é isso, é um teste ou é uma prova diante de uma atração. E essa atração, nós vamos aprender de onde ela vem. Vamos lá. Segundo, duas vias da tentação. A tentação vem sobre a vida do ser humano por duas vias, por duas formas. De acordo com a Bíblia, a primeira vem pelo diabo. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, verso 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda a estas pedras que se tornem em pães. Então nós vemos que o diabo ali diante de Jesus tentou Jesus para que, devido à fragilidade em que Jesus estava sentindo fome porque estava em jejum, que ele transformasse as pedras em pães. Então, você vê a ação direta do inimigo tentando Jesus Cristo. Vamos lá. Depois nós temos a segunda, vem de dentro do ser humano. Olha só que interessante. Então a tentação ela pode vir de fora, ou um ataque direto do inimigo, e de dentro da nossa própria carne. E como isso? Olha só, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui não é morte física, é a morte espiritual, mas à medida que você vai caminhando, isso pode também se tornar uma morte física. Mas como assim, André? Veja bem, se você começar a cometer o adultério, isso pode te trazer não somente morte espiritual, mas morte física. Então, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Nós não somos super-heróis, super-homens, super-mulheres, não. Todo ser humano é tentado, e nós somos tentados todos os dias, em todos os momentos. Nós somos tentados a não querer fazer as coisas corretamente. Nós somos tentados a querer buscar o caminho mais fácil para alcançar os objetivos. Então, isso é o quê? É a tentação que vem de dentro da nossa carne. Lembra no estudo anterior que nós aprendemos que o espírito milita contra a carne contra o espírito? Para que não façamos a vontade de Deus? É isso daí. A tentação, ela pode vir de fora, mas também pode vir do nosso interior, da nossa carne. De que forma? Fazendo com que a gente seja atraído pelo engodo e pela concupiscência. Mas vamos entender o que significa essas duas palavras. Olha só, engodo significa ser iludido por uma isca. Sabe quando você está pescando e você solta a isca no meio da água e aí então o peixe vem, ele vê aquela isca mexendo, ele acha que é algum bichinho, alguma coisa que ele possa se alimentar e ele vai e é preso por aquela isca. E olha só que interessante. Como que funciona a tentação? A tentação ela é como uma isca. Por quê? Se você analisar, ela começa de um pontinho pequeno. E se você já viu aí vídeos de pescaria, você vai ver que para se pescar um peixe grande, não precisa de uma isca grande, mas de uma isca pequenininha. Preste muita atenção. Olha só como que é essa questão da tentação. Então, o engodo, ele significa isso. É
você ser iludido por uma isca. Por uma isca. E a concupiscência? É um termo utilizado para designar a cobiça, a atração. Então você olha, vê uma imagem, a princípio não parece nada problemático. E você olha, nossa, que bonito. A isca já foi lançada. Só que aí vem a concupiscência, que é a cobiça. Mas aí você já começa a olhar com mais detalhamento aquela imagem. Tome cuidado. Em resumo, as vias de tentação se processam na esfera humana, naquilo que nos atrai. E o que nos atrai? Aonde nós somos mais frágeis. Tem muitos que possuem uma fragilidade para alimentos, outro para a vaidade, outros para a atração do sexo oposto. Tome cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com essas vias de tentação. Vamos lá. Tentação, fenômeno humano. Então, a tentação, por mais que ela venha direta do diabo, do inimigo, ela se inicia por um fenômeno humano, por um fenômeno físico. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, nós já entendemos que Deus não tenta ninguém. Deus não, além de não ser tentado, não pode ser tentado, ele não tenta a ninguém. Então, quando você está sendo tentado, sendo provado, existem diferenças muito grandes com relação a isso. E ela sempre se inicia através de um fenômeno humano. Vamos lá, olha só. As pessoas confundem aprovação com tentação, achando ser a mesma coisa, mas não é. Olha só, tem provação que vem de Deus. E a aprovação que vem de Deus é para nos aperfeiçoar. Quando Deus quer usar você na obra, né, em um trabalho, em uma missão específica, ele vai provar você para que você esteja aperfeiçoado e pronto para realizar aquela obra. Mas tem provação que vem do inimigo. E aí são guerras espirituais, onde o inimigo induz pessoas para nos fazer desviar dos caminhos do Senhor, para nos desviar, nos tentar a desviar da vontade de Deus. Agora, tem a tentação que vem do diabo, que é a incitação para o mal. Mas através do quê? De fenômenos humanos. Do que, por exemplo? Uma imagem, né? Algo que passa pela sua frente, algo que você almeja no trabalho, né? Você às vezes almeja um melhor salário, um melhor trabalho. Aí então o inimigo vai trabalhar em cima disso para desviar a sua atenção da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Nós agimos de forma honesta, sendo fiel a Deus e fiel com o próximo. Olha como que é sério essa questão. E tem a tentação que vem do diabo, que nós já falamos, e tem a tentação produzida na esfera humana, que é o que? A fragilidade da carne. Aonde você tem sido mais fraco? Tem muitos que são fracos na bebida. Então, se a sua fragilidade é a bebida, não frequente bares. Frequente outros recintos. Não entre no bar. Não vá, se você está no supermercado, fuja do lugar onde tem bebidas. É uma forma de você não ceder à tentação. E se eu não estiver firme aos pés de Jesus, eu vou cair. Eu vou ceder à tentação. Então nós precisamos fugir disso, nos afastar disso. Nós vamos ver mais à frente. Olha só. As ações que evidenciam paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Olha só, por causa do quê? Da nossa fragilidade, da nossa carne ser frágil. Mateus capítulo 5, verso 28 diz assim: Eu, porém, vos digo,
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ah, André, mas só dá uma olhadinha? Não tem problema. Irmão, a palavra de Deus é que está dizendo. Você quer ceder à tentação? A tentação ela vai vir da onde? Vai vir de fenômenos humanos. E como? Ela é inteiramente de responsabilidade nossa, minha, sua, nossa. E aí, se simplesmente você já cobiçar, você já está cedendo à tentação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Porque ela não vem de outro planeta, não vem de outros ares, não. Ela começa e é de nossa responsabilidade, se nós vamos ceder ou não. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Ainda que o inimigo tente persuadir o homem a cair em tentação, essa tentação sempre se dará na esfera humana e terrena. Como eu falei, através das bebidas, através do adultério, através da fornicação, através das drogas e tantas outras coisas, da ambição desenfreada, né? Tudo isso é ocasionado na esfera humana e terrena. Ela não é de outro planeta, não é de outro, não. E o inimigo, ele não tem esse poder, ele induz, ele engoda você. Ou seja, ele lança isca, ele induz, ele não cria nada. O único que cria é Deus. Deus que cria as coisas. O inimigo, ele não cria nada, mas ele pega uma isca e induz você ao erro. E se você não estiver firme, você pode ceder à tentação. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha só, um exemplo, você está lá no seu trabalho e você quer galgar uma posição melhor para ter um salário melhor. Só que aí você tem o caminho certo, que é o quê? Trabalhar, né? Ser sempre prestativo. Esse é o caminho correto. Ah, mas esse caminho pode demorar anos. Mas aí tem um outro caminho. Qual outro caminho? Fazer fofoca, falar mal das pessoas, tentar derrubar o seu companheiro de trabalho. E aí você está cedendo à tentação, agindo errado, pecando diante de Deus e contra o seu próximo também. E olha só, vamos lá, vamos continuar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, aqui o verso, né, a palavra de Deus está dizendo que por mais tentação que venha sobre nós não vamos ser tentados por aquilo que nós não conseguimos vencer ou suportar. Você entende isso? Você consegue vencer. Nós conseguimos vencer a tentação. Aleluia. A partir do momento que estivermos firmes diante do Senhor. Vamos lá. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Segundo ponto da nossa lição, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. Olha, eu quero já deixar bem claro o que está escrito aqui. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Se você leu isso na Bíblia, ou a sua Bíblia está errada, ou você entendeu errado. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E qual o objetivo do diabo em relação a todo aquele que serve ao Senhor? Qual o objetivo do inimigo em nos induzir ou colocar diante de nós tentações? É nos desviar do propósito. Esse é o objetivo do inimigo. E qual o propósito do crente? O propósito do crente é ser salvo, ser santo, ser fiel a Deus e caminhar, ou seja, nós caminharmos e chegarmos a Canaã celestial. Esse é o propósito do crente. E o inimigo, ele luta constantemente, colocando tentações em nossa frente
para que nós desviemos desse propósito. Vamos lá. O inimigo tentou um ataque intenso contra Jesus. Foi um ataque direto contra Jesus. Olha só, ele tentou contra as necessidades físicas de Jesus, o inimigo tentou contra as necessidades morais de Jesus, e o inimigo tentou contra as necessidades espirituais de Jesus. O propósito do inimigo era que Jesus contrariasse a vontade de Deus. Se o inimigo está tentando tirar você do propósito que Deus colocou para a sua vida, em nome de Jesus, não ceda à tentação, mas fica firme, fica aos pés de Jesus, que o inimigo não tem poder para te vencer. Tentação alguma, se você não ceder, se você estiver firme em Jesus, você alcançará a vitória em nome de Jesus. Vamos lá. De que forma conseguiremos então vencer o ataque do inimigo? Jesus deixou o exemplo na própria batalha que ele enfrentou. Olha só o exemplo que Jesus deixou. Foi a oração, o jejum e a palavra de Deus. São estas as três principais armas que nós estudamos em lições passadas, que Jesus deixou como exemplo para vencermos os ataques do inimigo, para vencermos as tentações, que é a oração, que é uma arma de defesa, o jejum, que é outra arma de defesa, e a palavra de Deus, que é uma arma de ataque. Vamos lá. Olha só o que diz Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então, o objetivo é orarmos, jejuarmos e buscarmos, estudarmos a palavra de Deus, pois nós estaremos fortes. Só assim estaremos fortes diante das tentações. Vamos lá. Após ser levado pelo Espírito ao deserto, passando um período de 40 dias e 40 noites, todo o tempo em que esteve neste lugar, o inimigo fez de tudo para Jesus desviar de seu propósito. Porém, o ataque do diabo nunca é aleatório, sem sentido, sem objetivo. Entenda muito bem isso daí. O inimigo, ele não faz ataques aleatórios. Ele não faz ataques sem sentidos e nem muito menos sem objetivo. A nós, que somos servos do Senhor, ele sempre vai nos tentar, vai tentar nos atacar diante dos propósitos que nós temos. Você acha que o inimigo está contente com você, meu irmão? Você vivia uma vida toda quebrada, toda destruída. Jesus tirou você do lamaçal de pecado, transformou a sua vida, colocou você diante dos príncipes desta terra e agora você vive uma vida de vitória, de bênção. Você acha que o inimigo está contente com isso? Ele vai tentar de tudo para fazer você desviar desse caminho, do caminho rumo a Canaã celestial. Então precisamos estar firmes para vencermos essa tentação. Precisamos estar firmes, porque ele é estratégico. O inimigo, ele não vai te atacar de qualquer forma, mas ele vai aonde você é mais frágil para tentar te destruir. Por isso você precisa estar firme nos pés de Jesus. Jesus sofreu ataques nas seguintes áreas. Área física, onde Jesus, após jejuar por 40 dias e 40 noites, foi tentado a transformar pedras em pão para saciar a sua fome. Olha como o inimigo é astuto. Tome cuidado, hein? Não brinque com o inimigo. Não brinque. Tá? Muitos aí saem por aí falando isso e aquilo, que eu posso, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Não brinque com o inimigo, porque ele é astuto. Ele vai
direcionar o ataque dele para a sua vida. Então você precisa tomar cuidado. Não brinque com o inimigo. Olha só, ele buscou na fragilidade em que Jesus estava, né, jejuando ali por 40 dias, ele foi na fragilidade de Jesus, ou seja, na área física, na fome de Jesus, no estômago de Jesus. Mas Jesus o repreendeu. Também na área divina, onde Jesus foi desafiado a provar a sua identidade como filho de Deus, sendo tentado a saltar do pináculo do templo, pois os anjos o salvaria. Olha como o inimigo ele é astuto e certeiro naquilo que ele vai fazer. Então nós precisamos estar firmes. Irmão, fica firme. Irmã, fica firme em nome de Jesus. E ele foi tentado justamente nisso. Se você é filho de Deus, pula daqui. Irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Jesus já nos salvou. Não precisamos provar nada. O inimigo tentou, mas Jesus foi fiel. Jesus venceu. E olha só em qual outra área que o inimigo atacou Jesus. Na área espiritual. Satanás chega para Jesus e fala: olha, eu vou te dar tudo isso, todas as riquezas, tudo, tudo, se você me adorar. Olha só que terrível, né? E quantas vezes você já ouviu isso com outras palavras, alguém falando para você: "Olha, vem comigo que eu vou te dar tudo. Vem comigo, abraça comigo essa causa", né? Você que está aí pensando em sair da sua congregação, achando que Deus não está vendo, que o pastor não está vendo, meu irmão, isso é cilada do inimigo. E aí, ó, vem vozes soprar aí no seu ouvido falando: "Não, vem comigo, que lá na minha igreja, lá onde nós vamos realizar a obra, e lá você vai trabalhar, lá você vai ter isso, você sai dessa, meu irmão. Sai dessa que isso é cilada do diabo, isso é tentação para desviar você do caminho. E Jesus sofreu com isso, mas venceu porque estava firmado na palavra de Deus. Vamos lá. Atenção, percebemos que foram áreas específicas. Entenda bem, o inimigo ele não age de qualquer forma. Ele age em áreas específicas que o inimigo usou para atacar Jesus. Da mesma forma, estas áreas são usadas pelo inimigo para atacar os cristãos também, para nos atacar. Olha só, necessidades básicas. As pessoas são frequentemente tentadas a satisfazer suas necessidades físicas de maneira errada, contrárias à vontade de Deus. Tem pessoas que são cobiçosas, cobiçam tantas riquezas, né? Querem tantas coisas desenfreadamente. Não é pecado você querer uma vida melhor, você querer uma casa melhor, você querer um carro melhor, você querer ter uma vestimenta melhor, se alimentar melhor. Isso não é pecado. Pecado é você querer de forma desenfreada. Você querer ser rico, ser próspero, isso não é pecado. Pecado é você desejar isso de forma errada. Em vez de trabalhar e fazer o certo, agir de forma errada. Isso daí é pecado, é ceder à tentação. O inimigo ele vai nessa área para tentar te destruir. Olha só, identidade e propósito é outra área que o inimigo também tenta nos atacar. Isso é uma forma que o inimigo coloca diante de nós, é uma tentação que o inimigo coloca diante, e percebe que isso também envolve, né, como nós vimos aí nos pontos anteriores, o fenômeno humano, que é o que? A cobiça e a vaidade. Então eu começo a cobiçar, não, o meu corpo tem que ser mais bonito, o meu rosto tem que ser melhor. E aí então tem pessoas que agem desenfreadamente, fazendo plásticas, gastando dinheiro para fazer plástica daqui, dali, daquilo outro. Por quê? Por causa que não consegue se ver bem com a sua própria imagem, não consegue se aceitar diante do espelho. É uma forma que o inimigo coloca para fazer com que a gente desvie do caminho. Tem grupos aí nas redes sociais
grupos que são verdadeiras estratégias de Satanás para destruir a vida dos jovens, fazendo com que, para você entrar no nosso grupo, você tem que fazer essa prova, isso, aquilo. Irmãos, não caia nessa. Você jovem que está me vendo, não caia nessa cilada do diabo para tentar te destruir, para tentar te fazer ficar longe de Deus. Saia em nome de Jesus dessa cilada. O inimigo tem que ser derrotado. Você é um vencedor, porque Jesus pagou um preço alto pela sua vida. Outro detalhe, ganância e poder. É outra estratégia que o inimigo usa para tentar, né, e nos induzir ao pecado. Ou seja, as pessoas são tentadas a buscar poder, riqueza e status a qualquer custo, mesmo que isso signifique prejudicar os outros e comprometer os seus valores. Quantos homens e mulheres, para galgar posições, agem de forma errada no trabalho? Você sabe o que eu quero dizer, né? Eu não preciso mencionar, mas você sabe o que quer dizer. Tome cuidado, isso é cilada do inimigo. É o inimigo fazendo você desviar dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, não caia nessa. Seja grato por aquilo que Deus está colocando em suas mãos. E aprenda, peça ao Senhor para que você tenha sabedoria para administrar aquilo que Deus tem te dado. Muitas pessoas estão endividadas por conta de não saberem administrar as suas próprias contas. São tentadas a gastar desenfreadamente, em vez de buscar a orientação de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. O inimigo, ele não brinca em serviço. E nós temos que vencer. Senão, irmãos, não conseguiremos chegar na Canaã celestial. Vamos lá. Terceiro, como Jesus venceu a tentação? O nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Olha só, na primeira investida do diabo, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3. A palavra de Deus, olha só. Na segunda investida do diabo, Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava citando Deuteronômio no capítulo 6, verso 16. E na terceira investida do inimigo, Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus estava citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então, a palavra de Deus tem poder. Irmão, quantos são esses que estão lutando, falando que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia não tem valor, que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia não é a revelação de Deus, que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Aí a palavra de Deus comprovando, confirmando a sua identidade. Nem o inimigo pode com a palavra de Deus. Vamos lá. Isso significa que Jesus via as Escrituras como autoridade suprema de fé e prática. Meu irmão, se Jesus, sendo o nosso Salvador, sendo Deus, via a autoridade que as Escrituras tinham, quem somos nós para discordar disso? Quem é você para discordar, falar que a Bíblia está errada, falar que a Bíblia está desatualizada, falar que a Bíblia... meu irmão, que é isso, meu irmão? Que a Bíblia precisa de atualização? Isso é cilada do inimigo, está repreendida em nome de Jesus. Jesus entendia que as Escrituras eram fiéis e verdadeiras para vencer as tentações, vindas de quem fosse. E olha só o detalhe, E Satanás também via as Escrituras como a palavra fiel de Deus, onde ele não poderia suportar ou competir. Quer vencer o inimigo? Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra de Deus, porque através da palavra o inimigo não terá poder sobre a sua vida.
Aleluia! Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 11 e o verso 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição: resistindo à tentação. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Então, irmãos, por mais que nós, é uma realidade isso, tá? Por mais que a gente ore, que a gente jejue e que a gente estude e medite a palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. O inimigo, Satanás, o diabo, e também o nosso interior, a nossa carne. Então, nós temos que lutar. Ah, André, mas se mesmo orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, não vai impedir, então para que eu faço isso? Para que nós possamos resistir, para que nós possamos vencer. Quando a tentação vier, nós vamos estar fortes, né? Vamos estar preparados aí espiritualmente para vencer a tentação. Por isso que nós precisamos praticar a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus, para quando a tentação vier, nós consigamos resistir e vencer a tentação. E por quê? Olha só as causas, né? Por causa da fragilidade do nosso ser, por causa das mudanças culturais e por causa dos falsos ensinos. É que a tentação, ela vem sobre as nossas vidas, por causa da fragilidade do nosso ser, né? Por causa da nossa carne que luta, né? Existe aquela luta constante da nossa carne contra o espírito e o espírito contra a carne, para que sejamos então tentados à cobiça ou à concupiscência dos olhos, também as mudanças culturais. Ou seja, o que é mudanças culturais? Seria o pós-modernismo que nós temos vivido, artistas, fenômenos aí famosos que vêm com ideias, com narrativas, lançando moda, isso e aquilo, e a gente, né, cedendo à tentação, queremos ser igual, queremos fazer igual a esses famosos, esses artistas, esses filósofos, pensadores, né, que têm pensamentos loucos, exagerados, e aí nós acabamos cedendo à tentação devido a essas mudanças. Nós precisamos estar firmes diante dessas provações, dessas tentações e também falsos ensinos. Não pense você que não tem pastor por aí ensinando coisa errada. Tem e tem muito. Tem muito homem se dizendo ser profeta, se dizendo ser pastor, trazendo ensino de demônio para a igreja. Então nós precisamos estar firmes através da oração, do jejum e da palavra para que possamos vencer essas tentações, vencer a esses engodos de Satanás. E qual deve ser então a atitude do crente, já que o inimigo não desistirá? Olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo, com esta cultura, com esta tendência, com esses ensinos. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer na palavra de Deus, não em narrativas de homens e mulheres que não têm uma vida com Deus. É engodo do inimigo isso daí. Olha só, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos renovar o nosso entendimento em relação à vontade de Deus. Ah, irmão André, mas você está dizendo então que se eu ler a Bíblia hoje e amanhã vai ser diferente? Sim, porque Deus vai te dar uma nova revelação. Isso é renovação do entendimento.
Você pode ler várias vezes, Deus vai te dar uma nova revelação. À medida que você vai buscando intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Vamos lá. Rejeite a tentação. Não temos como impedir que a tentação venha sobre nossas vidas. Não temos como impedir. Mas não podemos deixar que ela estabeleça morada em nossa vida. Ou seja, não temos como impedir, mas não podemos deixar que ela faça morada em nossas vidas. Se você pecar, você deve confessar e deixar. Não fazer com que o pecado se estabeleça em sua vida, porque você vai pedir perdão e Deus não vai te perdoar. É a mesma coisa a tentação. A tentação, ela pode vir de onde for, mas ela não pode fazer morada na sua vida. Você tem que repreender, você tem que resistir e vencer a tentação em nome de Jesus. E como impediremos que a tentação faça morada em nossa vida? Nós temos alguns objetivos aqui, alguns pontos que vai nos dar apoio para vencermos a tentação e para que ela não venha fazer morada em nossa vida. Primeiro, praticar a oração, que é a comunicação com Deus, praticar o jejum, que é o sacrifício da carne, praticar o estudo da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para mim e para a sua vida, revestir-se do Espírito Santo para que sejamos guiados, direcionados e orientados pelo Espírito Santo para vencermos a tentação e praticar a fuga. Isso mesmo, praticar a fuga. Fuja de tudo que estimule o erro. Fuja de tudo que estimule o erro. Como eu falei, tem muitos que são fracos pela bebida. E o que você vai fazer? Desvia de locais que possam fazer com que você ceda a essa tentação. Fuja dela. Não queira, não, eu sou forte, eu estou firmado na palavra. Irmão, não caia nessa. Não caia nessa, porque nós somos carne, nós somos fracos. Nós somos imperfeitos. Então, como eu falei, não brinque com o inimigo, não brinque com a tentação. É perigoso, é muito perigoso. É melhor você fugir do que você cair. É bem melhor. Vamos lá. Exemplos. José diante da mulher de Potifar. Você lembra da história de José? Né? Ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Né? Está registrado em Gênesis capítulo 39, verso 12. José, ele foi assediado pela sua patroa, né? Pela mulher de seu patrão, seu dono. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu, falou: não, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho fidelidade com Deus, Deus me tirará dessa situação, então eu tenho que ser fiel a Ele. E foi o que ele fez. Nós vemos também Jó. Jó, ele se desviava do mal. Se desviava do mal. Registrado em Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, meu irmão, fuja da aparência do mal. Fuja de qualquer aparência do mal. Amém? Não queira ser um super-homem porque você não é. Super-homem é ficção científica. Isso daí é história. É história isso daí. Não existe super-homem. Amém? Não existe. Então, fuja da tentação. Desvie-se da aparência do mal. E só assim você vencerá as tentações. Vamos lá. Atenção, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja orientado pelo Espírito Santo. Quando você levantar de manhã, estiver saindo para o seu trabalho, peça: Espírito Santo, me guia, me orienta, me dá vitória nesse dia.
Quando você estiver voltando do trabalho, Senhor, Espírito Santo, me guia, me leve em paz, em segurança para casa. Não me deixe desviar do meu caminho. E você vencerá. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Fuja da aparência do mal. Sabe aquelas rodinhas de conversa no trabalho, na escola, na faculdade? Toma cuidado com essas rodinhas. E dentro da igreja também. Tem as rodinhas dentro da igreja, por incrível que pareça. Toma cuidado com essas rodinhas, com as opiniões, com as murmurações. É pecado. Tome cuidado. Fuja da aparência do mal. Olha só, em resumo, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Fuja, meu irmão. Não queira dar uma de super-homem, porque super-homem não existe. Mulher Maravilha não existe. É ficção, é filme, é história. Fuja. Terceiro, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa com a comunhão com Deus. Mas nem tudo está perdido. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa forma. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque às vezes, né, nós estamos aqui comentando todos os pontos da lição desta semana em relação à questão da tentação e você está aí assistindo, acompanhando e você está fazendo uma reflexão no seu interior, falando, não, eu pequei, eu cedi à tentação, eu não tenho mais direito de ir à igreja, não tenho mais direito porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei. Para com isso. Isso é engodo do inimigo para te fazer se afastar dos caminhos do Senhor. Para com isso. Levanta a cabeça. Se você caiu, se você cedeu à tentação, levanta a cabeça. Pede perdão ao Senhor. Deixa o pecado. Olha só, nem tudo está perdido. Há um caminho de cura e restauração. Há um advogado. Esse advogado chama-se Jesus. Aproveita porque ele ainda é o nosso advogado. Porque quando ele voltar, ele não voltará mais como advogado, ele voltará como juiz. Então o momento é agora. Se você não resistiu à tentação, seja ela qual for, tentação na área sexual, na área financeira, na área espiritual, na área aí dos status sociais, seja qual for a área que você acabou cedendo, que você acabou caindo, em nome de Jesus, arrepende-se, pede perdão para Deus e volta a trilhar os caminhos do Senhor. Olha só que Provérbios, capítulo 28, verso 13 nos diz, e foi o tema, né, da lição anterior. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, se você caiu, meu irmão, amém, Deus vai te perdoar. Mas não encubra esse pecado. Mas chega diante do Senhor. Senhor, eu pequei diante de ti. Perdoa-me, Senhor, perdoa. Não encubra o seu pecado, não se esconda do Senhor. A tentação não temos como impedir que ela venha sobre nós, mas nós precisamos resistir. Mas se você não resistir, se você não conseguir resistir e cair em tentação e pecar, não encubra, mas peça perdão ao Senhor. Olha só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia para a sua vida. Agora, busca Deus, porque quem busca Deus, Deus não deixará sozinho. Deus trará o escape, Deus vai te dar a direção. O Senhor vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a direção, vai colocar a palavra certa na sua boca e você vencerá a tentação em nome de Jesus. Amém? Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a tentação e sua esfera humana. O ponto 2, o Senhor Jesus e a tentação.
E o ponto 3, resistindo à tentação. Também reveja lá o nosso mapa mental, que vai facilitar o entendimento da estrutura da nossa aula. E que Deus te abençoe.